O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 7 de março de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos lá, porque hoje é sábado. E sábado é dia do quê? Dia de uma deliciosa feijoada. E uma deliciosa feijoada pede o quê? Uma mais deliciosa ainda, geladinha. É, gente. Vamos lá. E livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom. E a divindade gosta, página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, gente. Estamos no dia 7, sim. E dia 7 é o dia de dar sequência ao estudo deste livro aqui, ó. Twice Born, Renascido, onde estudamos a vida do mestre Ryu Hokawa. Hoje dando sequência à questão do terror em Tokushima, assim, a questão do terror, de que Tokushima é um lugar assombrado. E isto influiu na formação do jovem Ryu Hokawa. Influiu. As coisas, eu acredito na influência. Eu acredito não é uma verdade isto, ao contrário do que prega o marxismo, a questão do materialismo histórico, de que o homem é produto do meio. Não, o homem é influenciado pelo meio. E essa influência fornece ao homem as ferramentas para que ele passe a manipular este meio. Ok? Mas vamos ao texto de hoje e conversaremos mais na sequência. Hoje, nos templos da Rap Science de todo mundo, se comemora o dia da grande vitória. Por que o dia 7, me pergunta Miriam Big Pig? Porque o mestre Ryu Hokawa nasceu no dia 7 do mês de julho de 1956, na província de Tokushima, no Japão, o qual eu vou apresentar a cada dia 7 através de um estudo do livro Twice Born, Renascido, no qual o mestre Ryu Hokawa, seu autor, faz o seguinte relato. Meus colegas de classe, que ainda viviam na idade da inocência, ouviam-me falar das minhas crenças e não levantavam nenhuma objeção, quer acreditassem ou não no que eu dizia, quer acreditassem ou não. Talvez porque numa cidadezinha como a nossa, rodeada de montanhas na ilha de Shikoku, em Tokushima, ainda houvesse diversas pessoas que simpatizavam com as crenças espirituais. Muitos dos meus colegas de classe afirmavam ter visto fogos fatos ao voltarem da escola para casa e outros diziam ter avistado fantasmas. Nessas circunstâncias e no ambiente rural, eu com minhas crenças não sobressaía muito em relação aos demais. Só que eu só quero fazer
um adendo aqui, porque ele fala nessas circunstâncias e no ambiente rural. É uma coisa que eu reparo muito, e eu já fiz muitas pesquisas sobre isso. A questão fantasmagórica, ela tem digamos assim, um fluxo maior nas áreas afastadas dos grandes centros. Tanto é que existe fantasmas, tem fantasma em um grande centro? Sim, tem. Mas ela entra muito na questão da lenda urbana. E uma vez eu estava conversando com uma moça, uma pesquisadora a respeito disso, ela falou uma coisa que eu achei pertinente. Eu falei, olha, interessante que esses contos são só esses causos, vira muito caos, é muito do interior. E ela falou, porque a cidade, ela não abre brecha para isso. No interior, o pessoal, pelo fato de ter uma vida mais mansa, aquela vida besta, como dizia Drummond, eles têm tempo para lidar com isso. E nas grandes cidades nós não temos tempo. A vida na cidade é muito frenética, pessoal, principalmente num local como São Paulo. Quando você vai, por exemplo, para Santos, São Vicente, a ilha de São Vicente como um todo é um lugar assombrado. Muito, não é pouco assombrado, é muito assombrado. Eu digo que São Vicente, a ilha de São Vicente é o local mais místico do Brasil, quiçá da América do Sul e do mundo até. Tóquio, o mestre Ryokan sempre se referiu a Tóquio como a cidade mais mística do mundo. Eu acho que Tóquio está pareada com Santos e São Vicente. Mas Tóquio não é um grande centro, é que lá o negócio é tão brabo, que consegue sobressair ao ritmo de vida urbana. Mas vamos avançar no texto e conversaremos mais a sequência. Para dar sequência às circunstâncias, vou voltar ao artigo cunhado de Locais Assombrados em Tokushima, tratando do caso 16, o Hospital Fukui, um hospital abandonado que se parece com uma pequena clínica do interior. Esse é o tanto que eu estou falando dessa questão interior versus grande centro. Um hospital no interior, um hospital, para quem é da cidade, a aparência dele é de uma pequena clínica. Onde tudo, equipamentos médicos, prontuários, notificações e até remédios foram largados, no qual alguém, no meio da noite, comumente é visto a ir ao seu interior e desaparecer. Caso 17, o do cemitério dos espíritos sem laços do templo de Kirinji. É o nome do cemitério, cemitério dos espíritos sem laços. Aqui estão as pessoas que morreram na guerra. E um grande número de lápides tem o formato de pirâmide. Isso é um negócio curioso, as lápides são piramidais. Todavia, o número de fantasmas é proporcional ao de lápides e muitos fenômenos ocorrem, tanto que as pessoas têm a sensação de que serão atacadas por todos os lados, ouvindo passos em todos os lugares. Às vezes, depois de ter passado por lá, se é visitado e encarado. Depois de ter passado por lá, se é visitado e encarado pelo espírito de uma mulher e colocado em paralisia do sono. Só que é o terror. Você é visitado, encarado pelo espírito de uma mulher. Você está dormindo assim, e de repente, no sonho, aparece esse espírito à sua frente e você entra em estado de paralisia. Você não se mexe. Paralisia do sono é um negócio terrível, que a pessoa não se mexe. Eu já tive isso algumas vezes, e o local, e a coisa é brava. Você quer se mexer, você fica numa agonia. A hora que você acorda, parece que você está assim, explodindo. Você sai socando. Se tiver com alguém do lado, a pessoa é capaz de levar umas burdoadas. Mas a questão é o seguinte. Olha que curiosidade isso. Às vezes, depois de ter passado por lá, se é visitado depois de ter passado lá. Por quê? Eu, numa dos programas sobre as propriedades estigmatizadas,
Eu falei uma coisa, que às vezes o local, ele é exorcizado, é feito um exorcismo, é tirado a entidade lá, contudo, ele volta a ser assombrado. Por quê? Porque a pessoa que está lá, o local é limpo, é tirada a entidade lá, contudo a pessoa está desequilibrada, está espiritualmente desequilibrada, está mentalmente, consequentemente, energeticamente e espiritualmente desequilibrada. Ela passa na rua, ocorre o quê? A lei da sintonia de vibrações, que a Rap Science trabalha com esse conceito. O que é? Um espírito que está na mesma frequência dela, se junta a ela e a acompanha até o local. Isso aconteceu, por exemplo, em Amityville, com a família DeFell. Quando eu fiz o estudo de Amityville, eu fiz fui atrás do histórico da coisa. Fui fazer aquela análise, ver a história. Nunca teve relato nenhum de fantasma em Amityville. Nem antes da casa, quando ela foi comprada, o terreno lá era limpo, não era, era cemitério indígena, não era cemitério de nada. O terreno era limpo, era tudo tranquilo, e quando a família DeFell chegou lá, a coisa pegou fogo. Esse espírito ficou até a chegada da família Lantz. Hoje, a Amityville está à venda, e está limpo também, não tem mais relato nenhum, porque o espírito acompanha a pessoa. Eu vou dar um outro exemplo aqui, eu estou relendo um livro, este livro aqui, ó, A Vida Oculta na Maçonaria, do grande Leadbeater. Leadbeater, grau 33 da maçonaria, que ele fala que no Egito Antigo, as lojas maçônicas vêm do Egito Antigo, vêm de muito antes, mas passando pelo Egito Antigo tinha o seguinte, quando um líder espiritual estava, digamos assim, mal que eu digo mal psicologicamente, espiritualmente, não é uma questão de doença, mas uma questão de uma doença energética, colocamos assim, um desequilíbrio energético, ele se afastava dos trabalhos da loja maçônica. Por quê? Porque ele não tinha condição de tocar isso para frente. É muito parecido aqui no Brasil, a gente vê líderes espirituais, não vou entrar em questão de igreja, não quero falar disso, mas claramente você vê que aquele líder espiritual ele não está emocionalmente equilibrado, psicologicamente bem, consequentemente espiritualmente bem. Então ele vai conduzir uma cerimônia, um ato religioso, ele acaba o quê? Levando esse mal lá para dentro e contaminando os presentes com isso, porque as pessoas estão seguindo aquele cidadão. O mesmo valeria para a política. Um líder político, por exemplo, que não está bem, ele acaba fazendo muita besteira. Por quê? Porque está desequilibrado. Isso daí transparece. Lembra-se da máxima do zoroastrismo. Bons pensamentos, boas palavras, boas obras. A coisa permanece. Mas vamos lá. 10º caso, túmulo de mãe e filho. No passado, uma família da vila Kawakami, hoje Irai, era alienada e oprimida pelos moradores. Então, seus membros chegaram ao limite e a mãe e o filho se suicidaram no rio Ose. Depois do ocorrido, em 25 de julho de 1892, houve um deslize de terra da montanha Ose que matou a maioria dos moradores. Todavia, temendo que isso fosse uma maldição da família, os moradores lhe construíram um memorial. Contudo, os espíritos da mãe e do filho são vistos à beira do rio Ose no aniversário de sua morte. No aniversário de sua morte, a mãe e o filho aparecem lá. Eles ainda estão lá. Por quê? Porque eles sofreram uma violência muito grave. Eles eram humilhados pelos vizinhos, pelos outros moradores, não sei porquê. Depois eu quero analisar, fazer um estudo mais aprofundado disso, fazer uma anamnésia até desse evento, porque pode ter tido
Pode ter ocorrido uma vingança também. Vamos avançar no texto e esse assunto vai voltar à tona na sequência dele. 11º caso, antigo túnel Higashiyama. Embora o número de fenômenos psíquicos seja pequeno, há avistamentos como o de uma mulher que fica parada em frente ao túnel e o de um fantasma que está sentado no banco de trás de um carro que passa. Esse carro deve ser um carro psíquico também, suponho eu. E é coisa que quem tem clarividência vê. Ou seja, é um carro de aplicativo do além, ou um táxi, sei lá. 12º caso, túnel Manda, o qual foi construído para que os turistas fossem a Gokoken Onsen, uma fonte termal, mas que foi fechada devido à diminuição dos frequentadores. Então, depois que uma mulher foi estuprada e morta em uma antiga cabine de pedágio, a área foi totalmente desativada. Contudo, o espírito dela é visto caminhando pelo túnel. E a sua soluçante voz pode ser ouvida por quem está por perto, dando a entender que seu ressentimento quanto à agressão que sofreu não foi sanado. Também ao som de uma motocicleta, mas o avistamento de vários espíritos que vagam por lá. Essa é a sequência da coisa que eu quero trazer, porque o local se torna um local maldito. Há locais que são malditos edemicamente, são locais que surgem da formação da região daquela forma, e há locais que se tornam malditos. Esses locais edêmicos seria aquilo das linhas de lei. As linhas de lei são pontos de energia da Terra, seriam os chakras da Terra. E como a chakra que emite energia, a chakra que excreta energia. Tem um estudo na Cabala de Deus defecando. A pessoa fala, pô, Deus defecaria? O homem é feito em imagem e semelhança de Deus. E o homem vai ao banheiro. Ok? Então acho que já está explicada a coisa. Em todo caso, o que acontece? O espírito, por sofrer uma violência, como aquela mãe e o filho, ele fica ressentido, sim. A mãe e o filho tiveram que se matar. Claro, fizeram isso por opção. Estão condenados, o suicídio é condenado, não é aceitável, é uma agressão à lei de Deus. O Deus hebreu, por exemplo, tem um mandamento que diz não matar. Não matar é também não ser morto, é não se matar. Se matar, isso por quê? Porque você está atentando contra a criação. E uma pessoa que sofre uma violência dessa, ela fica injuriada. É natural. É natural. E fora isso, tem o tempo dela passar aqui, que ela não cumpriu a missão dela. Isso seria um acidente de percurso. Eu falo muito uma frase que eu falo, ninguém vai antes da hora nem depois do combinado, mas em alguns casos isso não é uma regra. Acontecem acidentes. E eu vou dar um exemplo simples. Esses dias eu assisti ao Perseguidor Noturno, o Night Stalker, do qual eu já falei em outros momentos, aquele maluco do Ramírez, que matou gente pra caramba na Califórnia, aquele período da Califórnia dos anos, acho que foi anos 70, se não me engano, um verão, foi o verão que mais vendeu ar-condicionado na história, porque todo mundo deixava a janela de casa fechada com medo dele saltar a janela e cometer alguma atrocidade. E o que acontecia? Ele normalmente, o que ele fazia? Ele matava, tinha um marido e uma mulher, ele cortava o pescoço do cara de orelha a orelha e estuprava a mulher e depois ia matar. Você imagina, o cara acorda morto, o espírito acorda morto e vê a mulher dele sendo estuprada do lado por um maluco, ele quer fazer alguma coisa e ele não pode, porque ele não sabe que está morto. E depois a mulher é morta, ele vê a mulher, e o espírito sai da mulher. Cara, eles devem ficar num estado de indignação natural, claro, mas veemente. Tanto é que esse Ramírez, o Night Stalker, era um doente mental. Ele falava que o diabo perdoaria, que ele era seguidor de Satã, então ele não tinha nada que ver com o Deus hebreu, tudo bem. Mas tem que entender o seguinte, Deus é um só, e o seu Satã era subordinado a ele. Ok? Mas vamos lá.
13º caso, túnel Iwasa. Nesse local, o local assombrado não é o túnel, mas uma cabine telefônica que fica na entrada dele, posto que se pode ver bolas de fogo voando ao redor da cabine e espíritos errantes quando se entra nela. Uma das lendas mais famosas é de que, quando se está em frente a ela, de repente se recebe no celular a ligação de um número desconhecido. Supõe-se que seja oriundo de uma representação do telefone desta cabine que está no outro plano. E, ao atendê-lo, se ouve um homem gemendo. 3 dias depois, se recebe uma ligação do mesmo número em que se escuta o mesmo homem a gemer. E, aos poucos, parece que o som sai do celular e se aproxima por trás. Isso não lembra um filme, O Chamado? É a Cinemateca do Amar. Lembra do Chamado, que tocava o telefone? Que no Chamado, é verdade, a pessoa assistia um filme, assistia um vídeo que não podia ver, e depois o telefone ficava tocado. 7 dias, uma contagem regressiva, não sei o que, 6 dias, 5 dias, você vai dançar. Eu vou fazer depois um estudo para ver se o Chamado foi inspirado nessa lenda. Estou achando que saiu daí. Se for inspirado, vai ter uma Cinemateca do Mamá sobre o Chamado. Porque o Chamado, se não me engano, é um filme japonês. O Chamado norte-americano não fica bem, eu já falei disso. Os filmes, quando são levados para a América, a história, quando ela é transposta do Japão para a América, não fica bem. Não sei, o filme não cai legal. Não é só terror, não. Tem aquele filme O Dança Comigo. Fizeram uma versão norte-americana com o Richard Gere. A versão japonesa é bacana. A versão americana, não sei, ela fica engessada. A questão cultural pesa muito. A linguagem pesa muito. Fazer essa adaptação é complicada. Mas vamos lá. 14º caso. Antigo túnel Dogakuji. Em 2004, ele foi completamente vedado com concreto. Mas há histórias famosas. Pois, mesmo antes do bloqueio, dizia-se que o espírito de um homem que se enforcara por lá saía dele. E, após o bloqueio, surgiram relatos de que a sua mão saía do túnel através do concreto. Além disso, houve o avistamento de espíritos femininos e espíritos masculinos sangrentos perambulando por lá. Tokushima é um lugar assim, tem muito suicídio, muita morte. É um lugar lá Tokushima parece uma cidade maldita, e é a cidade do Mestre Okawa. Cidade do Mestre Okawa. A Rap Science está organizando aqui do Brasil uma viagem para lá. Provavelmente eu irei. Eu estou louco para pisar em Tokushima, gente. Por isso vocês têm que investir aqui no Cuesta para eu poder levar câmeras para lá. Eu quero levar uma Nikon P1000 filmar Tokushima, cara. Quero fazer um documentário, um mini documentário do Tokushima aqui para vocês. Por isso, força no Pix aí, força na arrecadação de fundos, porque pensou, cara, eu em Tokushima, com todos esses casos, eu rodando Tokushima, claro, vai ser uma visita espiritual, assim, nós iremos aos templos, tudo, mas saiu do templo, bicho, eu vou estar com a câmera atrás desses locais malditos, vou atrás de um por um dessa lista aqui na medida do possível, é claro. Eu preciso ver como é que eu vou me deslocar por lá, vou levar um mapa e quero ver tudo, filmar tudo, mostrar para vocês. Ok, gente? Interessante. E, como eu venho explicando, os locais são malditos porque tem o local endemicamente maldito, reforçando, onde a energia é excretada, uma energia ruim, são locais malditos. No Alienígenas do Passado tem um capítulo que eles vão num local desses, começam a passar mal, as pessoas passam mal nesses locais. Eu já fiz matéria sobre o Monte Fuji, ao redor do Monte Fuji tem um lado é bom, e o outro lado é como se fosse uma coisa de excreção mesmo, é cheio de suicídio. Eu já contei essa história. Tem um livro, Guia do Suicídio, que eles pedem para a pessoa entrar lá, amarrar uma corda no pé e ir até o local onde ela vai se matar, porque aí vão lá o pessoal resgatar os corpos, eles estão seguindo a corda até chegar no corpo e resgatam o corpo para que ele sofra o seu devido processo de funeral, ele seja descartado corretamente em um funeral, a família seja avisada, mas você vê,
o Japão tem umas histórias assim muito bizarras, específicas do Japão. E Tokushima, você vê, esse foi o lugar onde o mestre Ryu Hokawa cresceu. O local lá é interessante, hein, gente? O local lá é muito interessante. E por isso eu peço que vocês continuem investindo no Quest para poder ter verba para ir para lá, pagar a passagem e levar uma câmera para eu fazer as filmagens de Tokushima. Ok, gente? E dito isto, eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Ele é os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui. Você quer contribuir com o Quest? Não tinha aquele do Chapolin lá? Vá para a Disney com o Chapolin vermelho, então. Vamos fazer uma campanha aqui. Leve o mamá para Tokushima. Ok? Bem, para você enviar o mamá para Tokushima, com passagem de ida e volta, é claro, né? Tem uns aí que já falam, não, passar só de ida. Traz esse cara de volta, não. Tem uns aí que já estão fazendo, estou vendo aqui, já estão fazendo o Pix, mas o Pix aqui eles põem a mensagem, ó, é só para ir, meu, não é para voltar, não. Fiquem tranquilos que eu voltarei. De um jeito ou de outro eu voltarei. Eu volto nadando se precisar. Mas aqui, ó. Aqui estão os métodos de arrecadação de fundo. Por via direta e via indireta. Por via direta, os meus livros aqui. A Máquina da Verdade, ó. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar pra molecada, que a molecada vai gostar. Aí tem o meu outro livro, Romance, a Saga de Kid Winchester para os adultos. E o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta ao apoia-se do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua contribuição para cá. Pix é melhor, também é bom, você já manda. Tô vendo os Pix chegando aí, gente. Mas o pessoal escreve só para ir, meu. Ah, meu. E se eu for e não voltar, quem é que vai fazer o programa para vocês aí? Essas também eu vou te contar, hein, velho. Aí tem o PayPal, para os acólitos do estrangeiro, tem força aí no PayPal, pessoal, principalmente o pessoal de Sacramento, é a terra do Patrick Chain, lá onde se passa o Mentalista. E aí tem a Boutique do Quest, para você comprar sua beca de conservador para as manifestações, com letras de Mateus, meu álbum de rock, em parceria com meu amigo Renato Pop, e o contato do Quest para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e do grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. Menino aqui. E Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, próximo evento. Denilson, próximo evento. Quem é Ryu Hokawa? Na terça, dia 7 de abril de 2026, às 7 horas e 7 minutos da manhã, na terça, dia 7 de abril de 2026, às 7 horas e 7 minutos da manhã. Quem é Ryu Hokawa? Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!